Boa tarde, galerinha. Aqui quem vos fala é a Prof. Milka. Hoje a nossa aulinha vai ser de ciências, tá? Unidade 1 de ciências, na página 136. Vamos estudar então. A gente vai para a nossa apostila de ciências. Essa é a nossa unidade 1, né? A luz nos materiais, tá? Então, nessa unidade, a gente vai diferenciar as fontes luminosas de artificiais e naturais. Vamos compreender como ocorre a passagem da luz, né, em objetos transparentes, como vidros, translúcidos, né, e opacos. Explicar como as sombras são formadas, identificar em esquemas os desenhos como ocorre a reflexão da luz, as superfícies regulares e irregulares, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre luz neste conteúdo. Aí nós temos aí uma imagem de abertura, olha que legal, o menininho utilizando a sombra e a luz para fazer, né, gestos de bichinhos com as mãos, tá? Olha que legal. Então vamos lá. Como as sombras são formadas, né? Então a sombra, por exemplo, é formada através da luz que é refletida em um objeto, certo? É o reflexo da luz que ajuda a formar a sombra. O que vai acontecer com a sombra se o irmão de Kiara afastar um pouco a lanterna de sua mão e do lençol? Então, quanto mais próximo ele estiver, maior é o animalzinho, né? O reflexo. Quanto mais longe ele estiver do tecido e da luz, menor e menos aparente será o desenho ou o animalzinho que ele está tentando reproduzir. Você acha que a luz da lanterna usada pelos dois irmãos é natural ou artificial? Por quê? Então, a luz da lanterna ela é artificial, porque ela é criada pelo homem, né? É um refletor de luz criado pela ação humana, então ela é artificial. Se o irmão de Kiara apontar a lanterna para uma janela de vidro, você acha que eles irão ver uma sombra? Explique. Então, né? Se esse vidro for transparente, a luz até vai refletir para o outro lado, mas eles não vão conseguir ver a sombra, porque a luz não vai se refletir, né, no vidro. E para se ver a sombra, a luz precisa refletir, tá? Então, ele não vai conseguir ver a sombra. Vamos continuar então. Ponto de partida. Por que temos sombras? Quem nunca se perguntou sobre a origem das sombras? Se tem uma coisa que nos intriga, é olhar para o chão e ver a nossa silhueta refletida. Silhueta, então, é a forma ou contorno do nosso corpo, certo? Primeiro é preciso entender o que é sombra. Então, a sombra é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. Ela ocupa um determinado espaço atrás de qualquer objeto que esteja bloqueando uma fonte de luz à sua frente, conforme a origem do ponto de luz. Ela pode mudar de posição, bem como mover-se. Se ficarmos em pé diante de qualquer foco de luz, sol, lâmpada, vela, teremos então uma sombra refletida na direção oposta à nossa imagem. A sombra pode ser gerada de tamanhos variados, o que dependerá da distância que o corpo está bloqueando a fonte de luz, tá? Então, quanto mais longe a gente estiver desta sombra, menor será essa sombra. Quanto mais próximo nós estivermos, maior será a sombra. Então, o que é sombra? Sombra é um espaço escuro formado, deixa eu aumentar a letra aqui para vocês ficar melhor para vocês copiarem, formado pela ausência de luz criada por algum obstáculo que bloqueia a passagem dos raios luminosos. É possível existir sombra sem a presença de luz? Por quê? Não, a sombra somente pode ser formada quando algo bloqueia a passagem da luz, quando há um reflexo dessa luz. Luz. Em um quarto completamente escuro, não conseguimos enxergar quase nada, mas quando acendemos uma luz, podemos ver os objetos que estão no quarto, não é mesmo? Você já pensou por que isso acontece? A luz é uma forma de energia percebida por nossos olhos por meio do sentido da visão. Graças a ela, podemos observar o mundo ao nosso redor. Quando ligamos uma lanterna em um quarto escuro, por exemplo, podemos ver uma trajetória em linha reta, formada pela luz.
Isso acontece porque um conjunto de raios de luz chamado feixe luminoso saiu da lanterna. A luz se propaga em linha reta e em várias direções a partir da fonte luminosa. O corpo de uma lanterna, por exemplo, bloqueia a luz em algumas direções. É por esse motivo que conseguimos direcionar o feixe de luz que sai dela para o local onde desejamos iluminar. Porém, em vez da lanterna, se usarmos uma vela para iluminar um quarto escuro, a luz que sai dela vai se espalhar em várias direções, iluminando os objetos ao redor. Imagine agora que o dia está ensolarado e você abre as cortinas desse quarto escuro, deixando a luz entrar. Como vai ficar a iluminação deste lugar? Então, quando o lugar é escuro e a gente abre a cortina, esse lugar vai ficar claro, iluminado, né? Então, deixa a luz do sol entrar, né? E essa luz vai mudar a iluminação do espaço escuro. Fontes luminosas. Emitir é enviar para fora, lançar, irradiar luz, tá? Você sabe o que a lanterna, a vela e o sol têm em comum? Todos são considerados fontes luminosas por serem capazes de emitir luz, de lançar luz. Chamamos de fonte primária os corpos luminosos, os corpos que emitem luz própria. Por outro lado, chamamos de fonte secundária os corpos iluminados, os corpos que refletem a luz emitida por uma fonte primária. A Lua é um exemplo de fonte secundária, de corpo iluminado, porque ela reflete os raios do Sol. A luz que ela tem não é luz dela, é luz que ela recebe do Sol, que é uma fonte primária. A maioria dos objetos que conhecemos são fontes secundárias de luz, ou seja, só refletem a luz que recebem de uma fonte primária, de um corpo luminoso. Além disso, como nós inventamos objetos que geram luz, as fontes luminosas podem ser classificadas em fonte natural ou fonte artificial. Por exemplo, sabemos que o Sol é uma fonte natural de luz, porque ele não precisa da ajuda humana para emitir raios luminosos. Por sua vez, a lanterna é um exemplo de fonte artificial de luz, porque nós devemos ligá-la para conseguir emitir luz. O mesmo acontece com a vela, porque precisamos acendê-la para que ela emita raios luminosos. Então, durante o dia, a principal fonte luminosa é o Sol, que é uma fonte primária, e à noite, além da luz da lua, das estrelas, usamos fontes artificiais, como as lâmpadas, os postes, a energia elétrica, velas, tá? Então, o fogo é uma fonte natural ou artificial de luz. Então, o fogo, ela pode ser tanto artificial quanto natural, dependendo da origem, certo? De onde esse fogo veio, tá? Por exemplo, se ele for o fogo de uma vela, ele é artificial, tá? Se for um fogo de lenha, ele é natural, tá? A luz e os materiais. Como já estudamos, os materiais podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Essas características determinam como e se a luz atravessa esses materiais e se ocorre a formação das imagens mais ou menos nítidas. Em materiais transparentes, a luz consegue atravessá-los completamente, sem que seu caminho seja desviado. É por isso que podemos ver nitidamente quem está por trás desses materiais. Os materiais translúcidos, somente parte da luz consegue atravessá-lo, porque ocorrem desvios no caminho que ela faz. Assim, podemos ver com pouca nitidez os objetos que estão atrás desses materiais. Em materiais opacos, a luz não consegue os atravessar, porque eles impedem completamente a passagem da luz. Desse modo, não conseguimos ver o que está atrás desses materiais. Com base nessas informações, observe as imagens a seguir e classifique os materiais como transparente, translúcido ou opaco. Então, transparente é aquele que totalmente a gente consegue ver o outro lado. Então, neste caso, seria este aqui, tá? O translúcido é aquele que não é nem transparente e nem totalmente opaco, né? Que fica lá no meio termo. Então, é esse aqui, ó, tá?
e o opaco é aquele que a gente não consegue ver do outro lado de forma alguma. O reflexo da luz, tá? Quando a luz atinge o material opaco, esse material que não tem passagem de luz, tá? O opaco. Então, quando a luz reflete no material opaco, parte dela é refletida e parte é absorvida por esse material, sem atravessá-lo. Chamamos isso de reflexão. A reflexão nos possibilita ver, por exemplo, nossa imagem no espelho, pelo fato de ser uma superfície opaca e lisa, sem irregularidades. A imagem formada no espelho é nítida. Esse tipo de reflexão é chamada de regular. É quando a imagem refletida fica nítida, tá? A superfície da água em lagos funciona como um espelho, formando imagens quase perfeitas do ambiente que está ao seu redor. Olha só o reflexo do sol, né, que é um elemento primário, que tem luz própria, acaba fazendo, né, através do reflexo da luz na água, né, a reflexão, então, né, de tudo que está ao redor, tá? Isso é direcionado e visto na própria água. Já sabemos que a Lua não tem luz própria e que reflete os raios do Sol que chegam até a superfície. Porém, como a superfície da Lua é irregular e tem muitas rochas de poeira, ela reflete muito pouco e de maneira difusa, confusa, a luz do Sol. Por esse motivo, chamamos a reflexão da luz que ocorre na superfície de lunar, né, na superfície lunar, na superfície da Lua, de irregular ou difusa. Por ela não ter, então, essa reflexão. Esse tipo de reflexão é diferente daquela que acontece em superfícies regulares, como o espelho, tá? Quando a gente fala difusa é porque ela se espalha por diferentes lados, tá? Então, a reflexão difusa não acontece apenas na superfície lunar, mas em qualquer superfície irregular, como a estrada de terra. Nessas situações, esses raios refletidos se propagam em várias direções diferentes. Por exemplo, é por meio da reflexão difusa, para várias direções, que conseguimos enxergar vários objetos ao mesmo tempo, ainda que eles estejam em orientações diferentes, em lugares diferentes. Aí, em casa, você pode fazer essa experiência aqui. O pente, o espelho e a lanterna, tá? Então, você vai colocar o pente na frente do espelho e vai ligar a lanterna na frente do pente. Você vai perceber como vai refletir a imagem, tá? Depois que você fizer a experiência, então você vai responder. Letra A. O que aconteceu com os raios luminosos da lanterna quando eles passaram pelo pente até chegarem ao espelho? Quando a luz atinge o pente, que é opaco, são formados feixes de luz que passam pelos dentes do pente. Ao incidirem no espelho, esses feixes luminosos são refletidos. É possível, então, observar a trajetória da incidência, de onde falta, e da reflexão dos raios de luz. Da incidência, onde falta luz e onde reflete a luz. O que aconteceu quando a luz da lanterna atingiu o espelho? A luz da lanterna foi refletida totalmente pelo espelho, que tem uma superfície regular. Lembre que superfície regular é quando o reflexo é perfeito. Duas crianças estão brincando de fazer sombras de animais na parede com as mãos. Sombra de um jacaré e a sombra de um caranguejo. Se eles aproximarem ainda mais as mãos da fonte de luz, o que vai acontecer com as sombras projetadas? E se eles afastarem mais as fontes de luz? Então, quanto mais perto as mãos estiverem da fonte de luz, maior o formato dos animais será e mais parecido com o real. E mais longe, quanto eles estiverem mais longe das fontes de luz, menores serão os animais, né? E eles vão ficar menos nítidos para se ver, tá? Use as palavras nos quadros e escreva uma frase para cada imagem. Então, aqui nós temos a luz artificial, a luz dos postes, né? Então, pode se formar a fase com esses, né? Luz emite artificial. Então, o poste emite luz artificial. A lâmpada emite luz artificial, tá? A lanterna emite luz artificial. E aqui nós temos uma imagem do Sol emitindo luz natural. Natural, luz e fonte. Então, o Sol é fonte de luz natural. Ou o Sol é uma fonte natural de luz, tá? Aqui nós vamos classificar se as imagens são naturais ou artificiais. Então, nós temos o relâmpago. O relâmpago a gente sabe que é uma fonte natural de luz.
A lâmpada a gente sabe que é uma fonte artificial de luz. O vagalume é um animal, então ele é a fonte natural de luz. E a lanterna é uma fonte artificial de luz. Aqui tem um outro experimento, né? Esse aqui não é obrigatório fazer em casa, só quem quiser fazer, tá? Esse experimento, certo? Então aqui vocês vão usar vários tubos em linha reta, né? Como se fossem tubos em zigue-zague, ó, tá? Aí, né, você vai analisar primeiro a imagem em linha reta e depois a imagem, né, deles em zigue-zague. E aí você vai perceber a diferença. Não é obrigado fazer, tá? Aí tem a brincadeira da cabra cega, né? Que aí as crianças costumam brincar. Então a Lidiane vendeu os olhos de Joca com pano. Para que Joca não consiga enxergar, a Lidiane precisa usar um pano de tecido translúcido, ou seja, que não passa a imagem, tá? Transparente ou opaco. Explique sua escolha, né? Deve ser o opaco, então deve ser um tecido que Lidiane coloque em Joca que ele não vai enxergar, certo? Então tem que ser um tecido opaco, que não passe luz. Aí nós temos a imagem, certo? De um rapazinho fazendo sombra ali, ó, com reflexo da luz solar. Como chamamos a imagem refletida no chão? Chamamos de sombra. Explique como a imagem no chão é formada. Então a luz do sol, né, projetada no menino, né, não consegue atravessar o corpo dele, que é opaco. Por isso, uma sombra é formada pela região que não recebe luz. Olha lá, ó. Então, a região que está clara é a região que recebe luz. E a região do corpo dele é a região que não recebe luz. Por isso que formou a sombra. Olha só aqui, ó, o menino refletido na água. Qual é o tipo de reflexão de luz retratada na imagem, né? Então, é regular, né? Regular, é uma reflexão regular, porque a gente sabe que a reflexão regular é aquela que emite claramente a imagem, né? Então, é uma reflexão regular de luz, pois a superfície da água funciona como um espelho, refletindo com nitidez a imagem do menino. E aqui, Kiara apontou a luz de uma lanterna para um espelho. Contorne a imagem que retrata que tipo de reflexão neste caso. Se é para o espelho, é reflexão regular, tá? Porque aqui não seria para o espelho, aqui seria para bases, né, tortas, que não são retas, tá? E que espalham a imagem para várias direções. Neste caso aqui, como foi no espelho, então é a regular. Complete a frase usando as palavras corretas do quadro. Em superfícies polidas, como a de espelhos e lagos, ocorre a reflexão regular de luz. Utilize as dicas a seguir para preencher a cruzadinha. Tipo de fonte luminosa como o sol. Letra A, natural. Letra A, natural. Tipo de fonte luminosa como a lanterna, artificial. Tipo de reflexão que ocorre nos lagos, né? Regular. Tipo de reflexão que ocorre em superfícies irregulares, difusa. Então, até aqui seria a nossa aulinha de hoje, tá? Eu espero que vocês consigam responder. Na próxima aula a gente vai falar sobre arco-íris. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula de ciências. Um grande abraço a todos. Um beijinho da Prof. Milka.